A presente reunião, convocada na forma de audiência pública, atende ao requerimento número 19 de 2015 da Comissão de Educação, de minha autoria, para a realização de audiência pública destinada a instruir o projeto de lei do Senado número 343 de 2011, que institui o mês de março como o mês da poesia, de autoria do senador Paulo Paim. Dando início à audiência, eu quero solicitar que o senador Hélio José possa trazer os nossos convidados para fazerem parte da mesa. Nossos convidados, o doutor Carlos Fernando Matias de Souza, presidente da Academia Brasiliense de Letras, e o poeta Nicolas Bert. Silvia Cintrão, professora da UNB, especialista em poesia brasileira e portuguesa. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, senhor. Bom dia. Tudo bem? Carlos Matias. Prazer. Bom dia, poeta. Bom dia. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados e agradecer desde já pela contribuição, pela participação nessa audiência pública que foi solicitada por mim para instruir o projeto do senador Paulo Paim, que gostaria muito de estar presente aqui entre nós, mas nesse momento ele está presidindo na Comissão de Direitos Humanos uma audiência pública também para discutir um assunto de extrema relevância, inclusive com a presença do ministro da Cultura, Juca Ferreira. Então, considerando que hoje, quarta-feira, é um dia de intenso trabalho aqui no Senado Federal, agora mesmo eu tive que me ausentar da Comissão de Assuntos Sociais, onde nós estávamos discutindo um pacto nacional contra a mortalidade materna e infantil. Lá também tem a presença de diversas entidades da sociedade civil, do Ministério da Saúde, do Ministério que representa as mulheres brasileiras, para discutir os resultados desse pacto que foi assinado há mais de 10 anos, saber exatamente como é que tem evoluído as ações de combate à mortalidade materna e infantil em nosso país. Eu gostaria aqui de falar um pouco sobre a importância dessa audiência pública, porque nós vivemos nesse momento, senador Hélio José e todos os nossos convidados, um momento aqui no Congresso Nacional em que se discute temas muito difíceis, temas muito pesados, como, por exemplo, a questão da redução da mortalidade, a redução da mortalidade materna e infantil, como discutimos também questões como a redução da idade penal, tem sido aqui um grande debate, tanto na Câmara quanto no Senado, um tema que mexe com sentimento, mexe com a vontade da população brasileira por mais segurança pública. Eu penso que esses índices elevados de aceitação da redução da maioridade penal se deve à exigência da população por mais segurança pública. Não é que a população queira colocar os nossos jovens nas prisões. O que ela quer é mais segurança pública. E nós sabemos da importância de o Brasil cumprir com o Estatuto da Criança e do Adolescente e oferecer às nossas crianças educação de qualidade, oferecer um suporte maior às famílias brasileiras, colocar essas crianças nos presídios, que são um verdadeiro terror, que são a fábrica de criminosos, seria elevar os índices de violência em nosso país. Então, um momento em que se discute tantos temas que mexem com a emoção das famílias brasileiras, é bom a gente discutir um pouco a poesia, né? A poesia, que é um gênero literário que tem poder da imaginação e uma das melhores formas de expressão humana. A poesia pode ter em breve um mês todo para ser declamada, apreciada, elogiada e referenciada. Então, essa é a instrução desse projeto de lei, que é do senador Paulo Paim. É com essa intenção que a gente pretende debater aqui, conversar sobre a criação desse mês da poesia, o mês de março, e homenagear também o poeta Tiago de Mello, que é um poeta reverenciado no mundo inteiro. Então, para iniciar, nós vamos passar a palavra. Senadora. Pois não, senador Hélio José. Eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência pela brilhante iniciativa, né,
Eu, como uma pessoa que nasceu no mês de março, no dia 9 de março, fico muito lisonjeado do mês de março ser o mês da poesia, né? A gente, de março, somos piscianos, então pessoas assim que têm um sentimento bastante aguçado com relação a essa questão poética. E eu acho muito propício esse mês ser o mês da poesia. Queria cumprimentar o nosso querido professor Carlos Matias pela sua vigorosidade, pela sua disposição, pela sua energia em defender a questão da Academia Brasiliense de Letras, né, e nos orgulhar tanto por estar aqui com tanto vigor e tanta vontade de bem defender a cultura nacional. Queria cumprimentar também o nosso Nicolas Ber, esse jovem poeta brasiliense aí que tem nos ajudado muito, né, falar coisas belas aí para o nosso povo. E a Silvia, né, que eu estava até conversando com ela tem uma ONG importante que discute essa questão da poesia, né, e eu acho que está muito bem representado. Eu vou ter que ir lá também, igual a senhora falou, é intenso o debate aqui hoje na quarta-feira. Eu sou membro titular da CDH, tem um requerimento meu sobre a mesa que eu preciso ler e participar um pouco lá dessa audiência com o ministro Juca Ferreira, mas eu quero deixar registrado aqui a relevância dessa audiência pública para instruir esse processo, esse projeto, né? E a qualidade dos convidados, que nos orgulha muito como senador de Brasília. São 3 personalidades do nosso estado, que é Brasília, que bem representa essa cidade bem contemporânea, mas que já tem uma certa história, né? Muito obrigado e viva o verso. Não é não, minha querida Silvia? Muito obrigada, obrigado, senador Hélio José, pela presença, pela participação. Informo que a audiência tem cobertura da TV Senado, da Agência Senado, do Jornal do Senado, da Rádio Senado e contará com o serviço de interatividade com o cidadão. Alô Senado, através do telefone 0800 61 2211 e e-Cidadania, por meio do portal www.senado.gov.br Cidadania, que transmitirá ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários aos expositores via internet. Então, para iniciar, eu concedo a palavra ao senhor Carlos Fernando Matias de Souza, presidente da Academia Brasiliense de Letras. Com a palavra, senhor Carlos. Eminente senadora Ângela Portela, quem cumprimento todo o Senado, né? E especialmente os membros desta grande comissão, desta importante Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Eu tenho com o Senado uma espécie de uma solidariedade genética, porque um saudoso tio serviu ao Senado por 2 mandatos, o segundo ele não completou, no Rio, Monro e depois aqui, e a minha mulher, as mulheres estão sempre mandando, né? Tem 2 senadores, o saudosíssimo e essa referência histórica, que é Júlio de Castilhos, do Rio Grande do Sul, terra do senador Paim, e o senador Vespúcio de Abreu. Mas eu não vou exaltar isso não, que minha mulher já manda demais, e se disser que são 2 senadores contra um, eu já estou saindo aí com um handicap negativo. O tema que traz aqui, o senador Hélio José dizia que ele em março, eu também me sinto assim um pouco em causa própria, porque eu também sou de 25 de março, e não é em homenagem à rua de São Paulo, nem à Anunciação de Nossa Senhora, eu sou católico, mas no dia 25 de março, só que ele é pisciniano e eu sou ariano. O tema é o tema da maior importância. E tudo aquilo, quer dizer, eu vou dizer, peço licença para dizer o óbvio, que o Nelson Rodrigues diria o óbvio ululante. Tudo que se fizer em prol da difusão, da disseminação, do ensino, do cultivo, a literatura brasileira de forma mais ampla, não só a poesia, porque a poesia é a palavra pejada de conteúdo, não sei se a professora Silvia Cintrão, minha colega da Universidade de Brasília, mas eu sou fiel de outra paróquia, eu vim do Direito, onde eu sou professor aposentado.
não só a poesia, como toda a literatura. Quer dizer, nós temos... E a senadora exaltou muito bem a figura de Tiago de Mello, um grande poeta, mas o país, felizmente, nós somos um país de grandes poetas. Se nós queremos, por exemplo, exaltar os valores, hoje se fala tanto em direitos humanos, a defesa dos direitos humanos, a defesa dos negros, temos a figura de Castro Alves. Imagina um jovem em uma sociedade escravocrata, ele quebrando, enfrentando os tabus, os rigores, a ordem, o establishment, e ele indo defender, quer dizer, quando tudo lhe era adverso, e nos dá essa coisa como Vozes da África, Navio Negreiro, enfim, não precisamos dizer mais sobre Castro Alves. No momento que nós tanto defendemos os índios, não é? O indigenista do nível de o Gonçalves Dias, ele não tinha preocupação em ser indigenista, não havia FUNAI, não passava pela cabeça dele, mas essa coisa extraordinária, como os Timbiras, a canção do Tupã, e, enfim, e outros todos que defenderam. Deveria ter começado pelas mulheres, Cecília Meirelles. Quem quiser defender a liberdade, está aí o Romanceiro do Inconfidente da Cecília Meirelles, e homenageando a todas as professoras e as mulheres bonitas, como é a senadora. A Cecília era uma mulher muito bonita. Eu tive o privilégio de conhecer Cecília Meirelles na casa do meu saudoso mestre Joaquim Ribeiro. Como era bonita! E ela ao piano. Ainda, além de todo o mérito, ainda tocava piano. Ela e a Marisa Lira. Estavam as duas, não é? Eu digo, mas caramba, isso é uma coisa de emoção. Bandeira dizia que a primeira vez que ele viu uma mulher nuinha no banho, na Invocação do Recife, né? Ele teve seu primeiro alumbramento. Pois o meu primeiro deslumbramento foi ver aquela mulher bonita ali ao piano e perguntei, quem é essa moça que toca tão bem? Ele disse, essa é Cecília Meirelles. Eu digo, eu não tenho. Senhor, eu não sou digno de estar aqui nesta roda, não é? E ela faz o Romanceiro do Inconfidente, que coisa extraordinária. Então, ao lado de tantos poetas, e não podemos esquecer Tiago de Mello, mas o Mário de Andrade, não é? O Mário de Andrade, então, se tivéssemos que botar um exemplo de intelectual, síntese no Brasil, eu acho que muitos poucos superariam o Mário de Andrade, porque era um romancista, o Macunaíma. Todo brasileiro deveria conhecer o Macunaíma, porque é o herói de nenhum caráter. Nós vamos nos encontrar um pouco, todos nós somos um pouco. Macunaíma não é um herói sem caráter, não é um herói de mau caráter. O Macunaíma não era um sujeito de má fé, o Macunaíma era um herói sem nenhum caráter, quer dizer, ele estava, assim como nós repetimos, coisas alienadas por favor, não estou contra o projeto, não, estou só mostrando o quanto nós temos, não é isso? O Mário, a defesa do patrimônio histórico, a defesa do folclore, a defesa da música, a música de feitiçaria no Brasil, não é isso? O Mário de Andrade conhecia pontos de macumba, pontos de umbanda, pontos de candomblé, sabia as distinções, e que coisa fantástica, não é isso? Eu acho que o Mário de Andrade é superior à Semana de 22, como um todo. Fala-se muito a Oswald de Andrade, nenhuma disputa, mas Mário é superior ao Oswald de Andrade, ele era superior àquela gente toda, não é isso? Então, nada também contra o manifesto antropófago, entendeu? Mas a grande verdade é que eu não sei, não teria nenhuma pretensão em mudar um projeto, até porque poderiam me dizer, você se eleja senador e vem aqui e apresenta quantos projetos você quiser. Mas eu acho que nós deveríamos pegar esse gancho para incentivar a literatura como um todo, não como um dia. Ali, todo dia é dia da literatura. Mas a criança, ou ir para a escola já no ensino fundamental, a professora trabalhar Machado. Não é? Eu me lembro uma vez, o embaixador da Suécia me honrou pedindo que romance, ele queria ler Machado de Assis.
e se ele podia... O senador, vai, tudo bem? Autor do projeto. Sim. O senador... E ele queria ler. E eu digo, olha, o Dom Casmurro. E saí para comprar um Dom Casmurro. Eu disse, mas pode deixar, senador, que eu vou lhe fazer chegar um exemplar. E encontrei vários, em todas as livrarias aqui em Brasília, eu não encontrava o Dom Casmurro. Eu digo, imagina, é como se na Espanha alguém fosse procurar uma obra de Quixote e não encontrasse. Ou em Lisboa, uma obra de Fernando Pessoa, de Camões, e não encontrasse. E brinquei com o livreiro, digo, vocês são muito vagabundos. E tinha um autor que eu não quero estabelecer, mas que talvez não seja do gosto, da preferência, ou que talvez não seja o nosso melhor escritor. Possivelmente seja o que mais vende, não é? E eu digo, enquanto isso aí, você está aqui, tinha bandeirinhas, parecia uma festa de São João. Mas eu vou escrever na minha coluna sobre isso aí, que não tem aqui o Dom Casmurro. Eles conseguiram, e era um trabalho didático, para dizer, e agora, Dom Casmurro, captura. Mas eu levei aquilo e entreguei lá ao nosso embaixador, e o embaixador disse, só tem outra coleção. Aí eu indiquei da Aguilar, a gente recebe em divisas, pode comprar. Mas que coisa notável, quer dizer, um embaixador da Suécia querendo ler Dom Casmurro e as nossas livrarias não tendo aqui, naturalmente, porque, enfim, é inexplicável. É uma coisa inexplicável. Não é? Voltando aqui, o senador, a terra do senador é a terra de Mário Quintana, que é um homem que disse que fora da poesia não há salvação. Que coisa, todos passarão e eu passarinho, não é? Mas, então, senador, eu estava aqui dizendo, longe de mexer e sugerir qualquer coisa num projeto de aperfeiçoamento, até porque alguém poderia dizer, se você quiser apresentar projeto, faça como seu tio no passado, que eu tive um tio senador, que foi no Rio e aqui, já fiz referência, se eleja senador e vem aqui apresentar um projeto. Mas eu acho que, como tudo que se fizer pela literatura brasileira é positivo, ampliar o projeto para que, na escola, sem prejuízo de um mês, um dia da poesia, que já temos, mas que se aprenda Castro Alves, o homem que melhor defendeu os negros, citei aqui Vozes da África, Navios de Negreiro, mas não como literatura obrigatória, mas que aquilo caia espontaneamente. Quer dizer, um poeta que ousou desafiar até Deus. Deus, ó Deus, onde estás, que não responde? E com a maior intimidade, tratando de tu. Não é isso como se fosse um gaúcho, tuteando. Né? Em que céu, em onde te escondes, não é isso? É uma coisinha. E os poetas modernos, temos aqui o menino, digo ex-menino, né? Porque eu também sou ex-menino. Está aqui o Nicolas Ber, que eu conheci quando presidia a Fundação Cultural. Era um garoto, e ele continua. Um garoto, tem cara de garoto, tem cara de menino, mas como Denorex, parece remédio, tem nome de remédio, mas não é remédio. Ele já não é mais menino, mas um grande poeta, e na vanguarda, ao lado de tantos. E num país onde a poesia se extrai também do cancioneiro popular. Está aqui a professora Silvia Cintrão, que tem uma tese sobre poesia e canção. Não falo só de Vinícius, não. Vinícius é um massacre, não é? O de tão gostoso. Mas depois de Vinícius, ninguém mais teve coragem de escrever letra burra. Desculpem a expressão. Não é? Um homem que eu sei que vou te amar por toda a minha vida, vou te amar. Que coisa extraordinária, não é isso? E dessas coisas que ele disse que sejam eternas enquanto durem, que coisa fantástica. Mas tira-se do cancioneiro popular, estávamos falando ainda há pouco, Nelson Cavaquinho, quando dizia, tira o teu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Isso era um homem do povo, Cartola, no Morro da Mangueira, e lembrou tão bem ainda há pouco o Nicolas Ber. As rosas não falam, as rosas exalam o perfume. Olha, isso é uma coisa extraordinária. Não foi um homem, nunca passou por uma universidade, nunca passou
não estou contra as universidades, eu não penso disso. Esse cara se aproveitou para se aposentar da UNB e agora está falando mal das universidades. Mas não estou contra as universidades, mas Jesus Cristo, dizia o Fernando Pessoa, não tinha biblioteca. Não é? Estou já pegando o grande poeta da língua portuguesa, um dos grandes poetas da língua portuguesa. Machado, hoje que nós falamos tanto de igualdade racial, que coisa notável que dá o exemplo da literatura brasileira, que o nosso maior escritor, o fundador da Academia Brasileira de Letras, era um homem que não tinha o curso primário completo, nasceu numa casa de favor, onde o pai dele era caseiro, era um mestiço, um negro assumindo a sua negritude, e nos deixa esta coisa fantástica. Se nós tivéssemos que apontar quem é o nosso maior romancista brasileiro, não sabe dificuldade nenhuma, chama-se Machado de Assis, e que também fazia poesia. Poesia carolina, acho que não há quem não se comova, quem tem um sentimento, não é isso? Porque no peito de um desafinado também bate um coração, não é isso? Sabe, diz nossos modernistas e cantor o nosso João Gilberto, não é? O poema que ele faz diante da sua mulher morta, não é isso? E no cancioneiro popular, se formos Adiós Nonino, eu acho que é o nosso Adiós Nonino, quando ele se despede da mulher, esse tango fantástico que ele fez diante do avô morto, o Astor Piazzolla. Mas não precisamos pedir de empréstimo aos nossos irmãos argentinos que tem lá, não é isso? Não precisamos ir ao Martim Fierro, nem a Cortázar e outros mais recentes, porque nós temos na nossa literatura brasileira uma riqueza fantástica. Se quisermos ficar só nos negros, Lima Barreto, que coisa extraordinária, um homem que sabia javanês. Esse homem, quantos brasileiros na impostura não vão se encontrar ali, naquela, porque é o êxito da impostura, não é? Um impostor bem-sucedido, não é esse que acaba arranjando um emprego no Itamaraty. Como cônsul, ele só preferia que não fosse em Java, porque, na realidade, Java, o que ele não sabia era javanês. Portanto, ao parabenizar o nosso senador, que não precisa de aplausos, mas eu sou gaúcho pelo regime de comunhão de bens. Eu nasci no Rio de Janeiro, eu sou carioca, apostólico e romano, sou do Rio Grande, sou do Grande Rio, não sou do Rio Grande, mas sou do Grande Rio, mas a minha mulher é gaúcha de Pelotas, entendeu? Que só não é sua eleitora porque mudou o título, senão estaria lá, porque nós estamos muito afinados com as suas posturas, postura e compostura de homem, não é? Mas o Rio Grande do Sul, citei aqui, a família da minha mulher deu 2 senadores, um Júlio de Castilhos, caramba, não precisa dizer mais, Júlio Prates de Castilhos, e o outro, o senador Vespúcio de Abreu, que dá o nome de rua, não é? Eu, quando passo lá, digo, eu estou aqui na praça do seu tio avô. Bom, mas eu acho que nós poderíamos pegar esse gancho e ampliá-lo para a literatura desses valores, sem nenhum demérito ao grande Tiago de Mello. Eu gosto muito, eu não conheço tão bem a sua obra, mas conheço o Estatuto do Homem, conheço aquele Faz Escuro, mas eu canto, que é um problema, é um canto, um brado contra o estado de exceção, mas exceção e também, como cantou Drummond, José é o maior brado contra o Estado Novo. E agora, José, a festa acabou, o mundo acabou, não veio utopia e tudo sumiu, não é? E ele não deixa a porta aberta. Se você dançasse, se você cantasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Então quer cantar uma valsa vienense. Não é? Então é uma coisa fantástica neste país de grandes poetas do Acre ao Arroio Chuí, aliás, na própria terra do Tiago de Mello, o Ramayana de Chevalier. E aqui eu encerrar porque eu tenho que deixar espaço para o nosso Nicolas Ber e para a professora Silvia Cintrão, não é isso, que rima com canção, não é, para ficar coerente com a tese dela, não é? O Ramayana de Chevalier, que falou sobre Amazonas, como é que ele foi uma coisa tão bonita? Amazonas, água ao absurdo. Que coisa fantástica. É isso
Por isso, que não sei quem definiu a poesia com a palavra pejada de conteúdo. E aí está o que é ser poeta, não é? Numa terra de poetas. Portanto, senador, eu cumprimentar e, sem querer, sugerir da Piteco, esse cara que vem aqui, que mexia no meu projeto, cresça. Esse cara é o presidente da Academia Brasileira de Letras. Então não é esse cara. Cresça e apareça. E nessa terra, que na minha academia, nossa Academia Brasileira de Letras, tivemos Fernando Mendes Viana, que coisa notável, Alfonso Guimarães, Júnior, o Ciro dos Anjos. Mas o Ciro escreveu, o grande trabalho dele é o amanuense Belmiro, que o Agripino Grieco, na sua irreverência, dizia que o livro custou tanto a sair que já deveria se chamar o oficial de administração, já promovido de amanuense, mas ele tem um poema, quando ele teve um problema de um infarto, Poemas Coronários, que é uma obra-prima, um poeta bissexto, mas de grande qualidade. E agora mesmo elegemos um poeta, o Bresciani, o Alberto Bresciani, que grande poeta, e vou encerrar com isso aqui, que escreveu um grande livro chamado Sem Passagem para Barcelona. E eu digo, eu vim, mas sob protesto, porque você me deixou 100 meios para chegar a Barcelona, porque acabou com as passagens para Barcelona. Portanto, ao cumprimentar esta casa, que, repito, com a qual eu tenho uma solidariedade genética, ao lado de eventuais cargos que eu ocupei aqui e que eu ainda ocupo, mas e agradecer a distinção feita, menos a mim, mas a Academia Brasileira de Brasiliense, que pretensão, hein? Eu estou ficando megalômano, né? Um dia desse eu tive uma diverticulite, quase morri, mas Deus disse, não pode, você não tem status para morrer disso, isso só mata presidente. Então, e saudando a senadora Ângela Portela, relembrando Cecília Meirelles, tão bonita quanto a senadora e grande poetisa, e o Romanceiro do Inconfidente. Aquilo era uma coisa, eu sou contra literaturas obrigatórias, mas toda criança devia ler o Romanceiro da Inconfidência, não é? O libelo que ela faz contra Silvério dos Reis, contra aquele traidor daquele movimento tão puro. E, já que falamos em Inconfidência, os grandes poetas da Inconfidência, a Inconfidência Mineira foi feita com poetas. Aliás, não vamos chamar de Inconfidência, porque Inconfidência era como chamavam a lei portuguesa, a conjura, porque aquilo foi uma grande conspiração e que nos deu o próprio mártir da independência, que é o nosso Tiradentes. Muito obrigado. Tudo bem. Muito obrigada, senhor Carlos, presidente da Academia Brasiliense de Letras. Senador Paim, enquanto ele falava aqui, nessa linguagem poética, falando de literatura, de grandes autores e escritores e poetas, Vinícius de Moraes, Machado de Assis, e aqui eu incluo, né, a literatura portuguesa com Camões e Fernando Pessoa, porque eu fiz letras e adorava literatura. Então, essa fala me lembrou meus tempos de estudante na Universidade Estadual do Ceará, lá em Sobral. Mas eu gostaria de passar a palavra para o autor do projeto, né, que institui o mês da poesia, o mês de março, senador Paulo Paim. Meus convidados e senadora Ângela Portela, nossos convidados, eu adoro poesia e gostaria muito de ficar aqui conversando com vocês, não só essa manhã, o dia todo. Acontece que na outra comissão, eu presido a Comissão de Direitos Humanos, e lá estão discutindo exatamente cultura, saber, conhecimento, poesia, que estão lá os profissionais do teatro, porque eu fui o autor do Estatuto do Idoso, o Júlio acompanha essa caminhada, e lá, muitos anos atrás, quase 15 anos, eu botei a meia entrada para o idoso. E eles estão levantando uma série de questionamentos de que se torna quase inviável o teatro mantendo que 50% das vagas tem que ser mantida para o idoso. Eu confesso que eu viajei do Rio para São Paulo, que eu estou viajando todo o Brasil com o debate do direito dos trabalhadores, previdência e contra a terceirização. Já fui a 8 estados em 2 semanas e vou suspender minha férias de julho e até agosto eu completo os 27 estados. E eu viajo com a Marieta Severo, casualmente,
Ela sentada aqui, eu vejo ela, igual que a conheci, e sentei do lado dela. Ela me olhou, digo, como é que vai? Eu lhe conheço, naturalmente, atriz, enfim, Marieta Severo. Dizia, eu acho que eu te conheço, diz ela para mim. Tu não é o tal de Paim? Digo, sou eu. Tu é o autor do Estatuto do Idoso? Sou eu. Você é o autor da minha entrada para os idosos? Sou eu, mas não me xinga. Eu disse, cara, para ela. E ela dizia, eu não vou te xingar, mas senta aqui que alguém vamos conversar. E foi até São Paulo me explicando por que esse debate tem que ser aprofundado. Mas deixa eu dizer para vocês aqui, tanto me permita que eu diga, o senhor Nicolas, o senhor Carlos e a Sílvia, eu amo a poesia. Eu sempre digo que o poeta ele é meio atrevido. Ele é tão atrevido que ele escreve aquilo que ele quer, os outros têm que ler, eu quero que eles gostem ainda. Eu escrevi algumas poesias, claro, assim, naquele rabisco de alguém bem intencionado. Mas me lembro de 2 momentos que eu vou fechar aqui sobre o tema. Um do ex-vice-presidente José Alencar. José Alencar vai fazer uma palestra na Fiergs, em Porto Alegre. Naquele tempo havia uma divergência com o PT, porque ele era um grande empresário. Quem é que acompanha ele? Eu acompanho. Eu era deputado naquela época. E acompanhei ele na Fiergs. Sabe qual é o momento que ele foi mais aplaudido? Ele tirou do bolsinho um papel todo amassado e tinha uma canção, se eu não me engano, do Cartola. Vocês vão me dizer se é ou não. Eu sei que ele disse, quando eu morrer, eu vou resumir o que ele disse, não quero flores nem vela, só quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Olha, mas ele declamou toda a canção, eu não conheço toda ela. Ele declamou toda ela, foi aplaudido de pé e ganhou o empresariado gaúcho com essa, que não tinha de ser uma poesia, uma canção que é linda na sua essência, e foi um momento muito bonito para mim ali com ele e tal. E depois eu saí com ele e digo, mas, presidente, isso dá sempre certo. Fala com o coração e com a emoção que dá sempre certo. Pode fazer isso que vai dar certo sempre. Mas o Tiago de Mello, sabe quando é que eu me apaixonei pela história, pela vida dele? Claro que eu li muito e eu vou ler aqui um pedacinho. Foi lendo o Estatuto do Homem. Eu declamei esse Estatuto do Homem, declamei não, porque não sou ruim de memória, mas sei ler pelo menos, né? Tem que saber pelo menos ler, né? Eu acho que li umas 10 vezes esse Estatuto em atos públicos, não na íntegra, pegando pedaço, naturalmente, porque ele é longo, né? Ele é muito, muito, muito bonito. E me lembro quando eu convidei o Tiago de Mello aqui para fazer uma palestra aqui na Comissão de Direitos Humanos, ele me disse 2 coisas. Primeiro, diz ele, nós todos sentados que nem os senhores, eu vou falar de pé para vocês, que quando um poeta fala, ele está fazendo homenagem ao público, e eu sei que vocês vão ficar em silêncio. Estava todo mundo meio cochichando, não se viu o barulho de uma mosquinha no ar. Até o mosco, acho que foi para o canto e sentou. A criatividade do poeta ali naquele momento, quando ele fala dessa forma. Bem, eu vou resumir só nisso aqui, ó. Tiago de Mello tem obras traduzidas por mais de 30 idiomas. Preso durante a ditadura, 64 a 1985, exilou-se no Chile, encontrando em Pablo Neruda um amigo e colaborador. Um traduziu a obra do outro, e Neruda escreveu ensaios sobre o amigo. No exílio, morou na Argentina, no Chile, Portugal, França, Alemanha, com o fim de levar o que acontecia no Brasil e a sua luta contra o regime militar. Voltou a sua cidade natal, lá em Barreguinha, onde vive até hoje. Mas eu misturei aqui José Alencar, que já faleceu, e o querido Tiago de Mello, que está vivo, que uma coisa que o José Alencar diz naquela fala dele, diz essa história aqui no Brasil nós temos uma mania de homenagear os mortos. Eu quero que façam uma homenagem a mim enquanto eu estou vivo, e não só depois que eu morri, reconhecendo a obra, a história, a caminhada bonita dos homens e mulheres do nosso país. E foi por isso que março, e por que março? Que é o mês do aniversário de Tiago de Mello, que a gente teve essa ideia, e claro que passa pelo crivo dos senhores. Se os senhores entenderem, eu olhei tudo, dia, tem semana, e tomara que todos os dias fosse o dia da poesia, né? Eu não acredito em revolução sem poesia. Acho que a verdadeira revolução do bem, do saber, dos homens e mulheres que fazem o bem sem olhar a quem, e essa frase nós sabemos de quem é, não é minha nem dos senhores, é do maior revolucionário de todos os tempos, que foi Jesus Cristo, essa frase é dele, você deve fazer o bem sem olhar a quem. Foi nessa visão de tudo que eu li do Tiago de Mello que eu quis fazer uma homenagem
Mas, na verdade, é os poetas, a poesia, essa coisa mágica, bonita, né? Que ilumina nossas almas e corações até no falar. Em público, quando a gente incorpora aquilo que nós todos temos um pouquinho, né? Como é que é a frase que o povo diz? De poeta e louco, todos nós temos um pouco. Eu prefiro ficar mais com poeta do que louco, né? Para falar nas vezes que eu tenho que me pronunciar, num momento como esse, falando aqui com altos nomes da academia brasileira, e que, para mim, eu devia até me ajoelhar aqui antes de falar com vocês. Porque eu sou um homem do rabisco e vocês são os meus, eu diria meus ídolos, permita que eu diga isso. Vocês são meus ídolos, eu sou um fã daqueles que dedicam a sua vida a escrever, a fazer poesia e fazem a história. Terminei dizendo que Tiago de Mello me impressionou muito. Eu tive a alegria depois de almoçar com ele, ele todo de branco e tal, uma figura que marcou muito. E daí, querendo fazer uma homenagem aos poetas e à poesia, que eu apresentei esse projeto que a minha querida senadora Ângela Portela relata com aquela competência, e permita que eu diga, às vezes tem a mania de dizer que mulher bonita não é competente. Uma bobagem do tamanho de um Boeing. Mulher bonita é a musa aqui do Congresso e é competente como ninguém. Parabéns às mulheres e ao Tiago de Mello e aos senhores. Muito obrigada, senador Paim, pelas palavras elogiosas. Aí, eu segui o meu poeta ali. Que bom que você corrigiu, porque beleza não tem muito um vínculo forte com incompetência, né? A gente quer quebrar essa coisa, porque aqui o valor é o nosso comprometimento, o nosso trabalho, a nossa vontade de realizar o melhor pelo povo brasileiro, representando os estados, os nossos estados aqui no Senado Federal. Muito obrigada, senador Paulo Paim. Passo a palavra agora para a professora Silvia Cintrão, professora especialista em poesia brasileira e portuguesa. Bom dia a todos e a todas. Senador